João 16, 7 a 11, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Você pode se assentar, por favor? Dando sequência ao que nós temos meditado nas doutrinas básicas da fé, doutrinas fundamentais da fé, no fundamento de Cristo, que nós temos chamado de doutrina bíblica cristã, que é o que está lá no site do nosso ministério, no site da nossa igreja. Você tem essa informação lá. E nós temos meditado já há 11 domingos sobre Deus. Se assim o Senhor permitir, hoje nós concluiremos a meditação sobre Deus revelado distintamente como o Espírito Santo. E nós vimos que Deus é assim chamado, Espírito Santo, quando se trata do seu agir sobrenatural no ser humano, especialmente naqueles que Ele mesmo designou para alguma determinada tarefa, sendo o seu Espírito Santo o indispensável cooperador da igreja, que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo e habita em cada verdadeiro e convertido ao Senhor, a fim de lhe regenerar, orientar, encorajar e capacitar com poder, tanto por meio de dons para a edificação da igreja, quanto pelo fruto na vida de quem se deixa transformar e ser guiado por Ele, vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Então, na última escola bíblica, nós meditamos sobre o Espírito Santo que age no sobrenatural. Ele trabalhando, agindo de forma sobrenatural na vida do ser humano, especialmente na vida daqueles a que ele habita, na vida da igreja. Hoje, nós vamos meditar sobre o Espírito Santo que faz morada. Esse texto que nós lemos é um texto em que Jesus ele fala da vinda do Espírito Santo, e aqui ele chamando de o Consolador. No capítulo 14 ele já havia se referenciado também ao Espírito Santo assim, dizendo que seria outro dele, mostrando que o Espírito Santo também é Deus. Aí ele diz o seguinte, verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o texto está nos mostrando da vinda do Espírito Santo a nós. E detalhe, ele diz especificamente no versículo 7, se eu não for, ele não virá a vós. A vós quem? Aos discípulos de Cristo. Então, quando nós meditamos nisso aqui, nesses versos, nós conseguimos enxergar essa, eu vou chamar de transição, em que nós vemos o Espírito que age no ser humano, e vou detalhar aqui sobre esse agir, mas que ele age estando, habitando dentro do discípulo de Cristo. Quando nós vemos aqui o texto que ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor ele especifica esses três aqui: porquê do pecado, porquê da justiça e porquê do juízo. Então, o Espírito Santo, que age no sobrenatural e é o cooperador indispensável da igreja,
ele também convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo. Nesse texto aqui, o versículo 9, por que do pecado? Porque não creem em mim. Ou seja, qual é o crime da humanidade? Rejeitar o Salvador. Esse é o crime da humanidade. Os pecados que você e eu cometemos, a humanidade de uma forma geral, é consequência de um distanciamento de Deus. É claro, você falar coisa que não deve, colocar coisa má diante dos seus olhos, o orgulho, a inveja, a falta de perdão, tudo isso é pecado? É. Mas qual é a raiz do pecado? A raiz do pecado está escrita aqui, porque não creem em mim. Essa é a raiz do pecado da humanidade. O Espírito Santo nos mostra que nós estamos errados em determinada atitude, ação, prática, mostra. Mas o que ele nos mostra, principalmente, é quão distante de Deus nós estamos naquele momento. Ele nos convence do pecado porque a humanidade, estou generalizando, porque a humanidade não crê em Jesus. E em nós, que somos discípulos de Cristo, ele já nos convenceu da salvação que há em Jesus, que Jesus é o Salvador. Mas ele também está nos convencendo o quão distante, o quão vazio de Cristo nós estamos naquele momento. O quão distante dos ensinos de Cristo nós estamos. O quanto, por nossa conta, nós estamos vivendo naquele momento. Então, a raiz do pecado é a distância de Cristo, é rejeitar a Cristo. Da justiça, porque vou para meu Pai, verso 10, e não me vereis mais. Por que da justiça? Porque Jesus ele veio se oferecer como sacrifício vivo em nosso lugar, dando a sua vida para nos salvar dos nossos pecados, sendo ele justo, morrendo por nós, injustos, sendo ele alguém que jamais pecou, morrendo por aqueles que estavam mergulhados no pecado. E o fato de o Pai tê-lo ressuscitado ao terceiro dia é a prova de que a justiça, o senso de justiça de Deus foi satisfeito. Por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou porque o Pai olhou para a vida dele e viu que ele jamais havia pecado. Então ele foi o sacrifício perfeito no nosso lugar. Então o Espírito Santo convence a humanidade disso, que agora não precisa mais nós termos qualquer prática religiosa para tirar de nós a culpa pelos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram punidos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus já pagou o preço. Não é que você e eu, simplesmente Deus deixou para lá. Ah, não, eles agora creem no meu Filho, eu vou deixar para lá os pecados deles. Não, irmãos, isso é um equívoco pensar assim. O seu pecado, Jesus já pagou. Jesus sofreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Jesus pagou. Jesus cumpriu a pena. Jesus experimentou. Se a vida eterna é nós desfrutarmos da plena comunhão com Deus para sempre, a condenação eterna é você poder não desfrutar. A segunda morte é você ser afastado de Deus para sempre, por toda a eternidade. Jesus, naquele momento em que ele estava ali, em que a terra escureceu, até a criatura se escondeu de ver o Criador morrendo por causa dos nossos pecados, o sol se escondeu, digamos assim. Quando Jesus estava ali naquele momento, na cruz, ele foi desamparado pelo Pai.
porque naquele momento nossos pecados estavam lançados sobre Jesus e Jesus foi feito pecado no nosso lugar. Naquele momento, Jesus experimentou o inferno, a ausência completa de Deus. Meu Deus, que escândalo que você falou! Sim, a ausência completa de Deus. Naquele momento, Jesus na cruz pagou a pena. Ele pagou a punição por mim e por você. Então, quando o Pai o ressuscita, o Pai está mostrando: olha, filho, valeu. Você morreu por eles, sem jamais ter pecado. Eu aceitei a sua oferta para os salvar. É isso. Então, quando o Espírito Santo ele veio, ele convence a humanidade que o justo morreu pelos injustos e que nós somente podemos ser justificados, tornados sem culpa, porque Jesus pagou no nosso lugar. Não é que você e eu fomos inocentados. Eu vou falar uma expressão que talvez você fique chateado comigo, por causa de um contexto histórico político nosso recente. Mas você e eu fomos descondenados. Você vai entender. Você foi descondenado. Eu fui descondenado. Por quê? Porque Jesus já pagou no nosso lugar. É isso. Ah, mas é injusto! Pensa no descondenado. É injusto, porque isso, porque aquilo. Concordo, se não for ofensa, que isso é pecado, eu concordo com você, gênero, número e grau, desde que não seja ofensa. Seja pela quantidade de dedos que tem nas mãos, seja por qualquer outra coisa. Mas se for pela prática do erro, eu concordo com você. Mas, segundo a nossa justiça brasileira, houve uma descondenação. Segundo a justiça divina, você e eu somos miseráveis, mas nós fomos descondenados. Por quê? Porque nós merecemos? Não, irmãos, é porque Jesus morreu em nosso lugar. Você entende isso? É isso. Então o Espírito Santo convence a humanidade que Jesus já pagou em nosso lugar. E ele convence também do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado, que vai haver uma condenação. Existe um julgamento. É interessante os termos que Deus usa na palavra sobre justiça, juízo, justificação, vários termos assim no contexto jurídico para mostrar que existe um processo penal celestial, irmãos. E nesse processo penal vai haver a condenação. O governante desse mundo, está falando aqui de Satanás, está falando do diabo. O diabo e seus demônios, eles já estão condenados. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus mesmo falou isso. Só que Jesus, quando ele fala esse lugar que foi criado, Jesus falou o seguinte, que aqueles seres humanos que forem condenados também serão lançados nesse mesmo lugar que não foi feito para o ser humano. Então esse juízo é muito sério, irmãos. O inferno é real. O inferno hoje é onde os mortos não salvos estão. E depois, Apocalipse diz que esse lugar da morada dos mortos não salvos, dos perdidos, será lançado no lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre não foi preparado para mim, para você, para nenhum ser humano, por pior que ele seja. Mas, porque rejeita o Salvador, o juízo vem. Aliás, João capítulo 3, João capítulo 3 fala disso aqui, fala do Salvador, fala da condenação. Aqueles que não creem em Cristo já estão condenados. E ele diz que condenação é essa,
porque a luz veio e os homens rejeitaram a luz. Que luz é essa? Jesus. É a raiz do pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então já estão condenados. Então o Espírito Santo, ele faz isso. Só que o Espírito Santo, eu sempre falo isso, é para você fixar, para nós fixarmos. O Espírito Santo, ele está nesse ventinho gostoso que eu estou sentindo aqui, e eu estou feliz da vida que eu não estou suando? Sim ou não? Rapaz, vocês ficaram com dúvida aí. Vou beber até um gole d'água agora. O Espírito Santo está nesse ar. É aí que ele faz morada. O Espírito Santo faz morada no ventilador que está ao seu lado, na cadeira que você está sentando, no chão que você está pisando. Não, ufa, agora sim. No revestimento abençoado, que vai nos ajudar muito nesse tempo de calor. Não, mas ele está em nós. Se ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, ele convence através de quem? Através de mim e de você. Então, como que o Espírito Santo convence o mundo que o mundo está errado, está indo para a perdição eterna? Usando a minha e a sua vida. Onde nós estivermos, nós somos agentes, porta-vozes, melhor dizendo, do Espírito Santo para anunciar essa verdade aqui. Olha, a raiz do pecado é o distanciamento de Deus, é querer viver sem Deus. Olha, mas Deus proveu uma justiça, porque o Filho dele veio ao mundo para nos salvar, morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou como prova dessa justiça. Por isso, por você crer nele, essa justiça de Jesus, ela é atribuída a você. E no processo penal divino, pela fé em Jesus, você e eu somos descondenados. Mas olha, o juízo vem. O juízo é real. E quem não crer nele já está condenado. Então, ele faz isso através de mim e de você. É o que ele diz aqui no texto. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. Versículo 7 está dizendo que o Espírito Santo viria à terra, mas ele viria a nós, a igreja. Aí ele continua dizendo, e quando ele vier a nós, ou seja, quando ele estiver em nós, ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, esse é o Espírito que... Aí, por que eu digo que é transição? Porque a gente vai continuar falando aqui. Porque é o Espírito que faz morada em nós, e fazendo morada em nós, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo, o que nós podemos aprender de prático nisso aqui? É exatamente esse contexto, é nós termos a cooperação dele nessa missão. É você e eu sabermos que quando nós vamos revelar Jesus para alguém, falarmos de Jesus para alguém, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está em nós, nos usando para falar com aquela pessoa. Nós temos a cooperação dele nessa tarefa. Lembra da mensagem do pastor Júlio, domingo à noite? Agora eu esqueci exatamente o tema. Nossa principal vocação. Então, na nossa principal vocação, nós temos a cooperação do Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa, convencendo aquela pessoa através da nossa vida. Mas quando eu falo de Jesus, a pessoa não se emenda, não muda de vida.
Olha, irmãos, eu sei, mas por mais que a pessoa seja convencida, há aqueles que resistem ao Espírito Santo. Não tem o que fazer. Lá em Atos, capítulo 7, na morte de Estevão, antes de ser apedrejado, ele prega maravilhosamente para aqueles religiosos ali, e ele, pregando, ele fala algo muito importante: mas vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, por mais que o Espírito Santo convença, tem gente que resiste. Não tem quando alguém fala algo para mim, para você, e aquilo para a gente é a verdade, aí você no pensamento, rapaz, e não é que ele está certo? E não é que ela está certa? Mas como eu sou eu não vou dar o braço a torcer. E eu não vou falar que eu concordo. Eu vou continuar ali na minha postura. Se nós fazemos assim com o nosso semelhante, nós fazemos assim também com Deus. O Espírito Santo convence, mas a pessoa resiste. Os irmãos entendem isso? Até nós entregarmos o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo já nos havia convencido, mas teve aquela luta, aquela resistência de nós nos entregarmos de verdade ao Senhor. Eu lembro que na minha conversão, no meu processo de conversão, ele se iniciou no meu local de trabalho, convivendo com discípulos de Cristo, que me mostraram que o crente não era não tão ET quanto eu achava que era. E aí eu comecei a conversar, ouvir as verdades de Deus. Deus começou a administrar o meu coração. Comecei erradamente. Eu friso isso porque isso não é bíblico. Mas erradamente eu comecei a namorar a Rosana. E quando eu sempre participando dos cultos na igreja ali no Galo Branco, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, eu já quebrantado, eu no meu sozinho, eu chorava diante de Deus, falava com Deus, mas eu não dava o braço a torcer. Aí lembro um dia que meu coração estava ardendo para que eu tomasse uma firme decisão por Jesus, e aí a Rosana foi dar aula igual agora, né? São, sei lá, uns 30 anos dando aula para as crianças. Foi dar aula para as crianças, não era ela, era uma outra professora, só que ela teve que ir para dar o suporte. Aí eu estava lá no local de culto e tal, aí eu falei, puxa, então já que a Rosana não está aqui, então, eu acho que não é para entregar o meu coração para o Senhor, não. Não é não. Eu estou enganado. Será que é o Senhor que está falando aqui dentro de mim? Não, não é possível. Não, vou enrolar. Não quero, não vou. Aí Deus usou uma pessoa que estava do meu lado. A pessoa, aí eu estava de cabeça baixa, falando com Deus em pensamento. Aí eu vi que Deus estava ouvindo a minha oração, né? Eu fiquei chocado com aquilo. Deus me ouviu. Aí uma pessoa do meu lado virou para mim assim: deixa eu te falar uma coisa. Deus está mandando te dizer que não é porque ela não está aqui que o teu coração não pertence a mim. Irmãos, pensa num negão se debulhando de chorar, de ver que não adiantava, já tendo sido convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, eu querendo resistir a ele, resistindo. Aí ele, vai continuar resistindo? Eu ouvi a tua oração, e agora? E aí agora eu não tinha mais o que fazer, a não ser me entregar ao Senhor. Então, é possível resistir, mesmo sendo convencido. Por isso, por nós não vermos talvez um fruto imediato na vida daquele para quem a gente fala de Cristo, irmãos, só Deus sabe o momento que aquela pessoa vai de fato se desarmar, se render ao Senhor, ou se nunca vai. O que nós não podemos fazer
é deixar de abrir os nossos lábios e falar do amor de Deus para essa vida. Deixarmos de pregar o verdadeiro evangelho, a verdade. Não é pregar a tradição evangélica, mas pregar o evangelho. É pregar o pecado, a justiça e o juízo. Então, o Espírito Santo ele faz isso. E aí, esse que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo, ele habita em cada verdadeiro convertido ao Senhor também. Abra 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo 1, versos 8 a 14. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Uma pausa aqui. Antes da criação do mundo, Deus já havia provido, já havia decidido que iria nos salvar em Jesus. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha providenciado a salvação, irmãos. Eu fico maravilhado com isso, porque Deus não é pego de surpresa. Antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia que Adão pecaria e já tinha decidido que Jesus viria nos salvar. Eu fico maravilhado com isso. Verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras, e outra versão, mantenha o padrão, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no verdadeiro convertido a Cristo. E por que esse texto para dizer que ele habita no verdadeiro convertido a Cristo? Por causa disso aqui. A partir do versículo 9, fala das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ou seja, uma salvação, o verdadeiro convertido, ele sabe que ele não foi salvo pelas suas obras, mas ele é salvo pela graça, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Ou seja, o verdadeiro crente sabe que em Jesus ele tem vida eterna. Então ele tem foco na eternidade. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Por que incorrupção? Incorrupção é a prática do pecado. Então, aquilo que estava nas trevas oculto, quando Jesus veio, a revelação do Evangelho lança a luz sobre o nosso coração e mostra as trevas da nossa incorrupção. Para o que fui constituído pregador e apóstolo doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele sabe em quem ele deposita a fé. Paulo estava dizendo que ele sabia quem é o seu Salvador. Ele sabia
que Deus se fez homem, se fez ser humano, para morrer naquela cruz, derramar o seu precioso sangue até o fim, para nos salvar. Eu sei, eu creio nesse Deus. Aí ele continua: e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não só sei que Jesus veio me salvar, mas eu confio completamente nessa salvação. Eu sei que se eu estiver em Jesus, naquele grande dia, o meu depósito estará guardado, não por mim, mas guardado por Ele. É isso que ele está falando, é o verdadeiro convertido. Aí o 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Comprometa-se com os ensinos de Cristo. Creia, confie e se comprometa. Uma verdadeira fé, o verdadeiro convertido a Cristo. E aí, o que de prático para você e para mim, nós podemos tirar daqui várias coisas, né? Eu trouxe até uma mensagem, um dia de temporal, nesse texto aqui. Lembro até hoje, foi o dia que Elias e Joselda se despediram da nossa igreja aqui de São Gonçalo. Mas é que nós podemos guardar o bom depósito, ou seja, guardar a nossa caminhada de fé, guardar a nossa vida com Deus, de que forma? Capacitados pelo Espírito Santo. Como você e eu chegaremos até o fim? Aquilo que a irmã Adriana estava falando no período de louvor, nos enchendo do Espírito Santo para que nós cheguemos até o fim. Então, saber que o Espírito Santo habita no verdadeiro convertido nos leva ao entendimento prático de que é esse Espírito que nos capacita a nós guardarmos a nossa fé. Como nós vamos suportar tudo que temos vivido e viveremos a partir de então? Nos enchendo do Espírito que habita no nosso ser, nos enchendo dele. Esse Espírito que convence o pecador e habita em cada verdadeiro convertido, a fim de lhe regenerar. Tito, capítulo 3. Tito 3. Meu Deus, eu já estava em 2 Timóteo, né? Tito 3, 1-8. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo com malícia, e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, esse Espírito que habita no verdadeiro convertido a Cristo para lhe regenerar. O que isso me leva? Bom, se o Espírito Santo, ele habita em mim, e habitando em mim, ele me gerou de novo, me regenerou, me gerou de novo, o que isso me leva? Me leva a possibilitar andar em santidade e praticar a justiça. É o que está escrito aqui nesse texto.
Antes, nós vivíamos nessa prática do pecado, versos 1 a 3. Aí no 4, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus. Então, antes eu andava num caminho em que eu não praticava justiça e não andava em santidade. Mas quando a graça de Deus se manifestou, o Espírito habitou no meu coração e me transformou numa nova criatura, me gerou de novo. A partir desse novo nascimento, a partir dessa regeneração, agora eu posso andar em santidade e praticar a justiça. Agora, antes, você e eu não conseguíamos fechar a porta na cara da tentação. Você e eu tentávamos não praticar o pecado, mas não conseguíamos, porque éramos escravos. Agora, nós temos a capacidade de dizer, não, eu não vou pecar. Agora você e eu conseguimos, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo, porque fomos criados novamente pelo Evangelho, nós podemos dizer não, andando em santidade e praticando a justiça. Esse Espírito que habita no verdadeiro convertido ao Senhor, a fim de ele regenerar e orientar. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Irmãos, um parênteses aqui enquanto eu estou achando Romanos, tá? De vez em quando você vai ler a Bíblia, te dá um branco de onde é que está o livro? Isso acontece comigo direto, irmãos. E o pior de tudo, quando eu estou aqui na frente. Ai, Jesus. Amém. 9 a 16. Romanos 8, 9 a 16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, agora nós podemos dizer não ao pecado. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele nos orienta, ele faz com que nós andemos nele, no Espírito, e não na nossa carne. Ele nos guia, ele nos ajuda a nós não sermos devedores à carne. E, porque nós somos guiados por esse Espírito, o que a Bíblia diz no versículo 14? Nós somos filhos de Deus. Tem gente que diz assim, tem uma pessoa que questionava muito as orientações do seu pastor e falava assim, não, porque o Espírito Santo me revelou, porque o Espírito Santo está falando comigo. Aí o pastor, muitas vezes, por algumas vezes aquele irmão de fato ser guiado pelo Espírito Santo, o pastor se calava. Até que chegou um limite e o pastor falou, olha, você sempre me desobedece. Que espírito é esse que está te guiando? Não preciso entrar em detalhes. Então tem gente que bate no peito, Deus fala comigo,
O Espírito Santo me conduziu. Só que, amém, isso é bom, nos ajuda a nós não andarmos às cegas, isso é maravilhoso, sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas o que isso traz de prática para mim e para você? É que quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, irmãos. A maravilha não é porque Deus fala contigo, a maravilha é porque você é filho dele, ele é o teu pai. Essa é a maravilha de ser guiado pelo Espírito Santo. Não é fazer aquilo certo que você tem que fazer, mas é porque Deus é o teu pai, é porque Deus é meu pai, e essa é a maravilha. Esse Espírito que habita no verdadeiro convertido para lhe regenerar e lhe orientar, também encorajar. Atos 4, 29 a 31. Atos 4, agora foi moleza, ó. Atos antes de Romanos foi molezinho. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que era essa situação? Os apóstolos, não todos, mas 2 deles estavam presos, e porque haviam curado um enfermo no nome do Senhor Jesus, e foram presos porque aproveitaram a oportunidade em que as pessoas se achegaram após a cura para pregar o Evangelho. E por eles anunciarem o Evangelho, eles foram encarcerados, foram detidos, receberam uma dura por causa daquilo. Quando eles foram ameaçados, eles falaram, olha, nós vamos continuar pregando Jesus. Quando eles foram liberados, eles se reuniram com a igreja. Se reuniram com a igreja, contaram o que tinha acontecido, e ao contar o que tinha acontecido, o que a igreja resolveu fazer? Orar juntos. Orando juntos, fizeram menção à palavra, a partir do versículo 24, sobre quem Deus é, sobre o que havia acontecido com Jesus, que estava registrado nas Escrituras e se cumpriu. E aí, a partir do 29, eles falaram, olha, Senhor, diante de tudo isso, diante de que nós temos convicção de que Tu és Deus, de que Jesus veio nos salvar, cumprindo a Tua palavra, e nós fomos ameaçados a não continuarmos mais pregando o Teu Evangelho, faz o seguinte, Senhor, me livra dessa aflição? Não. Ah, Senhor, eu não tenho coragem de seguir em frente diante dessa perseguição que eu estou sofrendo. Não. Senhor, me dá ousadia para continuar. O que o Espírito Santo fez? Os encheu da sua presença. Então, esse Espírito, ele também nos encoraja, nos conduzindo, na prática, nos conduzindo a perseverar na missão, na nossa principal vocação. Esse Espírito que habita no verdadeiro convertido para regenerar, orientar, encorajar e capacitar com poder. Atos 4, volta para Atos 1, versos 4 a 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele não apenas nos regenera, nos orienta e nos encoraja, mas ele nos capacita com poder.
E nos capacitando com poder para quê? Você que tem participado da escola bíblica, participou meses atrás, sabe para que nós somos cheios do Espírito Santo? Para quê? Pode falar, escola bíblica, fica à vontade. Até se for culto, eu pergunto também, se for pregação, dá no mesmo. Mas ensino é ensino, pregação é pregação, mas também na pregação eu pergunto. Fala. Pregar o evangelho a toda criatura. Para evangelizar. Quem falou evangelizar? Marcinho? Não, Elvira? Amém. Os irmãos concordam? Concordam? Para vencer o pecado? Também. Importante. Importante. Os irmãos concordam? Irmãos, eu vou dar uma dica. Está no versículo, irmãos. Para sermos testemunha. E ser testemunha de Cristo, pregando, evangelizando, mas também vencendo o pecado para que aqui na terra eu viva como um discípulo de Cristo. Lembra que nós meditamos isso na escola bíblica? Então é isso. Na prática, o Espírito que me capacita com poder, para quê? Para que eu seja enviado como testemunha de Cristo. E aí, essa capacitação é tanto por meio de dons, para a edificação da igreja, 1 Coríntios 12. Coríntios 12, versos 4 em diante, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como quis. Se esse Espírito nos capacita com poder, e nos capacitando com dons, por meio de dons para a edificação da igreja, está aqui, está explicado. O que isso traz de prático para mim? É que nós não temos o Espírito Santo nos capacitando para nós mesmos, mas é porque nós somos um corpo. Ter dom espiritual, ter dom do Espírito, ser capacitado com o dom do Espírito, precisa levar-nos ao entendimento de que nós precisamos ser igreja. Igreja. Para que Deus nos capacita com dons espirituais? Para nós sermos igreja.
É para isso. E ele capacita tanto por dons para a edificação da igreja, quanto também pelo fruto na vida de quem se deixa transformar e ser guiado por ele. Gálatas 5, abra por favor. Versos 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, ele nos capacita com dons, mas também com o fruto. Só que esse fruto é de quem se deixa transformar e ser guiado por ele. Se deixa transformar de alguém que mortifica a sua carne e procura andar no espírito, ser guiado por ele. E o que isso nos leva de prática? Isso nos constrange à renúncia, irmãos. Nos constrange a renúncia. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Renúncia. Saber que o Espírito Santo frutifica em nós precisa nos levar à renúncia. À renúncia. E concluindo, e também esse Espírito que nos capacita com poder por meio de dons e também pelo fruto, vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, texto da meditação de ontem ou de anteontem, segundo aos Coríntios 3, verso 1. Eu estou achando bem curioso a forma como o Espírito Santo está guiando aqui essas lições sobre ele, porque toda a prática está terminando na mesma coisa, eu estou me dando conta agora aqui, mas vamos lá. Falando ele está, né? Ou só se eu fosse muito burro. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também
capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Dá uma pausa aqui. A letra mata, o Espírito vivifica, não está dizendo que não é para meditar na Bíblia, tá, irmão? Está falando a letra da lei, a antiga aliança. O vigorar da antiga aliança gerava a morte. É isso que ele está falando. Mas agora, no ministério do Espírito, transformados pelo Espírito Santo, nós temos vida eterna. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Lembra que quando Moisés saía da presença de Deus, chegava no arraial, ia para a tenda da congregação, Moisés tinha que colocar o véu, porque o rosto dele estava brilhando, por causa da glória de Deus transmitida a Moisés. Aí o que Paulo está, o Espírito Santo falando por meio de Paulo aqui? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se Moisés refletia a glória de Deus, porque recebeu a palavra, o que dirá agora dos crentes em Jesus refletindo a glória de Deus? Isso é maravilhoso, irmãos. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Por que justiça? Lembra da justiça lá do início? Da justiça de Cristo? Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido, Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Outro versículo aqui usado muitas vezes fora de contexto. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós também para nos transformarmos, a nós vivermos cada dia mais para a glória de Deus. É o que o texto está nos dizendo aqui. Mas o que isso nos ensina na prática, irmãos? Que nós precisamos ser dispenseiros do Evangelho. Quando o texto diz aqui, versos 2 e 3, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quanto mais nós somos transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória, mais nós precisamos ser carta de Cristo, revelando o Evangelho, sendo dispenseiros, portadores dessa mensagem. E quando eu falei que o Senhor está me levando a sempre terminar em texto, trazendo a prática da mesma coisa, que pelo menos, talvez nas 3 últimas meditações, o Senhor está falando a mesma coisa. Preguem o Evangelho, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho. E eu me dei conta, lendo agora aqui a anotação, né? Então, sejamos esses dispenseiros do Evangelho, transformados de glória em glória pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te dou graças pelo ensino da Tua palavra,
pela rica oportunidade de compartilhar com os meus irmãos. Na minha limitação, na minha incapacidade, traz a aplicação prática, Senhor, para que possamos compreender como viver essas verdades no nosso cotidiano. Nos ajuda a não nos embaraçarmos, mas que a nossa vida seja uma vida que possa, de fato, testemunhar de Cristo Jesus no nosso viver, no nosso proceder e também por meio do nosso falar. Ajuda-nos a guardarmos essas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém.